Bom dia. Deixa eu começar aqui. Vamos mandar os aviãozinhos chamar as pessoas, convidar nossos amigos. Bom dia. Não sei se vocês já estão lá no meu grupo. Eu até já abri agora ele para que a gente possa falar mais um pouquinho. Bom dia, Esté. Que delícia você por aqui. Opa! Bom dia, Melissa. Bom dia, Leide. Bom dia a todos. Gente, eu vou começar, tá? Porque, como eu falei, eu sei que a maioria das pessoas assistem. Esse é um horário que muita gente está trabalhando. Mesmo home office, eu sei que tem muita gente que está trabalhando, mas também eu sei que algumas pessoas têm a oportunidade de estar presencial. Eu queria começar com vocês que já estão aqui, se tiverem, tá? Se for possível, às vezes eu não presto muita atenção aqui nos comentários, porque eu acabo me dispersando, se eu for olhar eu perco o raciocínio. Mas eu já quero dar boas-vindas para vocês, sei que vocês aqui estão no grupo, mas eu vou iniciar, porque eu sei que depois vai ficar gravado, e como eu falei, uma boa parte das pessoas assistem a live depois de gravada, tá? Então, na semana passada, nós começamos falando sobre o herói da fé, o nosso primeiro herói da fé, que foi Abel. Quem não assistiu a primeira live, está disponível lá na minha timeline para assistir, para entender o que nós estamos falando, tá? E como eu prometi, como eu falei na live anterior, apesar de pouquíssimas informações que tem na Bíblia sobre a vida de Abel, fazendo um paralelo com a nossa vida. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo. Fazendo um paralelo com a nossa vida, já que nós estamos vivendo. Bom dia, Pati. Já que nós estamos vivendo um mundo digital onde as pessoas não têm muito acesso às informações da nossa verdadeira essência. O que nós ainda procuramos fazer com que isso seja o mais natural possível, no sentido para mostrar quem eu sou e quem você é aqui nas redes sociais. E quando eu falei de Abel, dentro lá do grupo, quem não está pode entrar, é gratuito. Através da vida de Abel, eu mostrei, né, e praticamente provei que é possível se fazer percepções, tirar percepções de uma pessoa ou de alguém, mesmo com pouquíssimas informações. Sabe aquela história que diz assim, sobre a primeira impressão? É tipo isso. É bem isso mesmo. Quando nós falamos de marca pessoal, essa questão da primeira impressão que vai ficando, a primeira percepção que vai ficando, é que os outros vão guardando, associando aquilo que nós estamos percebendo do outro. Então, por isso que o brand, quando você entende o que é o brand, que são exatamente marcas que você vai deixando, é importante que você seja o gestor para que essa percepção ela não seja distorcida, mas sim o mais autêntico possível. E o meu objetivo aqui, como eu falei, é exatamente explicar de uma maneira dentro dos personagens, não apenas porque nós vamos aprender também com aquilo que Deus está falando e daquilo que Ele está nos ensinando e associando isso para que você possa colocar isso em prática através da sua vida. E já que eu comecei falando também de Deus, eu não posso esquecer e não podemos esquecer que a marca mais importante, quando nós temos a palavra de Deus, é a marca de Deus. Muita gente fala assim que é difícil, eu não consigo me relacionar com Deus e enxerga ainda um Deus muito distante. E aqui eu já quero pontuar e dizendo para você, se você não tem um relacionamento ainda com Deus muito profundo, o primeiro
o primeiro lugar onde você tem que procurar para conhecer quem é Deus é através das suas escrituras. E eu posso dizer isso porque eu provei através da vida de Abel. Se você não conhecia Abel, hoje a Ana Paula colocou lá no grupo falando exatamente isso, que nossa, ela não sabia que tinha que se podia colher tantas informações de Abel como eu consegui colher, né? Como eu consegui captar. Então, da mesma forma é com Deus. E o meu objetivo aqui, eu estou usando o meu trabalho, aquilo que eu me identifico, dentro do meu propósito, principalmente não apenas para dar respostas para a sociedade, mas para cumprir o meu propósito e principalmente porque um dos meus principais objetivos dentro do meu trabalho, dentro da minha percepção de vida, é fazer com que outras pessoas conheçam Jesus, conheçam a Deus, da mesma maneira que eu tive o privilégio de conhecer. Então, estou usando aqui, como eu falei, esse meio, essa ferramenta, através aqui do Instagram, e é uma forma também da Cris se expor, da Cris se fazer conhecida e de vocês conhecerem um pouquinho também de mim. Quero deixar aqui também bem claro que nessa nossa jornada vão ter dicas? Claro que vão ter dicas, mas vocês já devem ter percebido, quem me segue, eu não sou muito de dicas dentro do Instagram, solto algumas coisinhas ou outra, claro, porque eu entendo que quando nós trabalhamos marca pessoal, quando nós falamos sobre o personal branding, o principal objetivo é a originalidade, é a essência, escavar a sua essência. Então, como nós somos diferentes, não tem como eu pegar a minha fórmula e transferir para você dando as dicas. Claro que existem pessoas de sucesso e essas pessoas de sucesso nós podemos modelar as ações, as estratégias que elas tiveram para a nossa vida. Mas muitas vezes elas não vão funcionar porque nós estamos em uma outra realidade. Bom dia, Fabiana. Porque nós estamos em uma outra realidade, em um outro contexto, temos outras experiências, temos bloqueios diferentes, temos crenças diferentes. Então, por isso que não existe como você formatar e dar uma fórmula de sucesso para uma pessoa que é completamente diferente de mim. Mas, como eu falei, nós podemos usar esses exemplos para adaptar para a nossa vida. Então, por isso que os heróis da fé, além de nos ensinar sobre a vida deles, também vai trazer conhecimento e revelações daquilo que Deus quer trazer para as nossas vidas no tempo chamado hoje. E eu vou dar uma resumida bem rápida sobre o que eu já falei lá no grupo, certo? Nós conseguimos, né, nós conseguimos observar, porque eu acredito que vocês também observaram, que as características de Abel, elas ficaram muito evidentes de quem era esse homem através da profissão dele. Ele era um pastor. Lembra que quando você vai lá em Gênesis 4, quando começa a falar sobre Abel e Caim, fala que Abel foi pastor de ovelhas e Caim era... Deixa eu ver aqui, que eu nem lembro mais o que o Caim era. Caim era... Deixa eu ver aqui, cadê? Bom, Caim, ele cuidava do pasto. Eu não vou ler porque senão vai demorar mais aqui. Porque como a pessoa é Abel, eu acabei esquecendo do Caim. Mas olha só, então, pela própria profissão, já dá para você ter noção de mais ou menos como que era o Abel, porque ele era um pastor de ovelha. E eu até coloquei que quais são as características de um pastor de ovelha. Coloquei lá no grupo, não vou repetir. E aquelas características, o que elas querem dizer para nós? A sua profissão, quando você vai escolher a sua profissão ou a área de atuação dentro do mercado, hoje em dia nós temos um leque muito grande de opções e tudo é importante, tudo é válido, tudo é prioritário. O mercado precisa de tudo, de N coaches, de N nutricionistas, não é isso? Então, mas na hora de você escolher qual a sua área, o seu nicho,
você tem que ficar muito atenta naquilo que tem afinidades com você, porque isso tanto vai trazer menos peso, como vai facilitar o seu processo de condução para que você se torne uma pessoa de destaque, para que você se torne uma pessoa bem-sucedida, para que você realmente tenha paixão por aquilo que faz. Às vezes, algumas pessoas já perguntaram para mim assim, quando eu estava dando treinamento, o que eu faço para eu ter essa paixão que você tem pelo que você faz? Aqui está a resposta que eu estou falando. E outra coisa que é muito importante também observar, aquilo que, quando nós vamos escolher o nicho do nosso mercado, a gente tem que procurar os espaços vazios. O Arthur Bender, ele fala muito bem isso no livro dele, quando ele diz que as pessoas dizem que não tem oportunidades, mas oportunidades existem sim. Então, é com a leitura que você está enxergando, com o conhecimento que você tem e os espaços vazios que tem no mercado, é que eu recomendo para que você venha se posicionar para atender aquela demanda. E aí vai fluir alegria, vai haver conexão. E foi exatamente isso que aconteceu com a vida de Abel. Abel, ele foi pastor de ovelha, por isso que praticamente, eu até falei assim, aparentemente ele é mudo, porque Abel ele não fala, só quem fala é Caim. Mas pela característica dele, dá para perceber, né? Dá para analisar que ele é uma pessoa mais tranquila, mais pacata, mais caseira, mais cuidadoso. Por quê? Porque um pastor de ovelha, ele tinha que ter essas características para gostar de pastorear as ovelhas ou os animais. Eu até dei um exemplo também de médicos, enfim, falei que não ia me prolongar com isso, porque as pessoas podem ir lá e observar. Mas aí agora o nosso segundo herói da fé é Enoque. E Enoque, ele também tem pouquíssimas informações falando sobre a vida dele. Eu poderia até passar um exercício, você pode até exercer isso, ver se você enxerga outras características de Enoque, outras características de Abel também, porque isso aí você já vai começar a exercitar. Eu coloquei alguns exercícios lá dentro do grupo, claro, mas quando você começa a observar o outro, é muito mais fácil você observar o outro do que a você mesmo. Isso porque nós fomos criados e acostumados a receber percepções de quem nós somos através dos outros, daquilo que os nossos pais dizem, os nossos professores, na nossa jornada da vida, e às vezes nós apegamos a isso como uma crença. Então, o autoconhecimento, ele é importante porque ele é um olhar para dentro. Você vai ter que começar a olhar para você. E é aí que começa a jornada do personal branding. Então, faça esse exercício, vá lá na Bíblia, você vai ser inspirado pelo Espírito Santo e você vai conseguir perceber quais são outros sinais, outras percepções que você teve a respeito da vida de Abel e de Enoque também, e depois começa a fazer isso sobre você. Porque o objetivo, lembra que na live passada eu falei, o objetivo do personal branding é tornar você encontrar todos os teus diferenciais, os teus valores, aquilo que você tem de conhecimento e de experiência, e tornar isso, levar para o mercado, para que você possa se destacar dentro daquilo que você já tem, das suas experiências, dos seus valores. Por isso que é importante essa questão da autenticidade e por isso que é importante essa questão da escavação. Mas você mesmo pode fazer isso. Começar um processo de introspecção, olhando para você mesmo e começar a agir junto com o Espírito Santo, junto com Deus, pedindo orientação para Ele, porque é assim que eu fiz e é assim que eu sempre faço e é assim que eu sempre recomendo para as pessoas que estão fazendo mentoria comigo ou consultoria, para que elas busquem esse acesso, porque esse é o principal objetivo, porque só Deus, que é o nosso Criador, é que pode revelar. Inclusive eu fiz até na semana passada eu fiz um post sobre isso, que eu tenho segurança, eu sei qual é o meu propósito, porque eu sei quem me revelou. E se você ainda não descobriu, ou se você não conhece, peça que Deus ele vai te revelar.
mas você também vai precisar escavar essas coisas para que você possa identificar a riqueza que tem dentro de você e o valor que você tem, para que isso possa ser utilizado dentro do mercado de trabalho. Eu coloquei isso aqui lá no grupo, eu coloquei assim, que a sua história, ela tem um valor e ela pode ser utilizada estrategicamente para criar estratégias para a sua carreira e para o seu negócio. Foi o que eu acabei de falar, assim. Então, quando nós olhamos essa questão do herói da fé, quando nós olhamos para a vida de Enoque, como eu falei, tem pouquíssimas informações. E vamos ver, então, o que está escrito em Hebreus, já que Hebreus é o nosso livro de base para trabalhar o branding cristão. Está em Hebreus 11, no versículo, deixa eu ver aqui. Não, aqui já é Abel, no versículo 3. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Olha só, aqui já tem uma informação muito importante quando nós falamos sobre marca pessoal, que é o quê? Ele era conhecido por agradar a Deus. Então, aqui, essa característica de agradar a Deus já é uma característica marcante da vida de Enoque. Se está aqui na Bíblia, e a Bíblia está bem clara falando que ele era conhecido. E aí eu volto essa pergunta para você. Sobre o que você é conhecido? E na live passada eu também falou que as marcas elas podem ser positivas e negativas. Todos nós vamos gerar marcas positivas e negativas porque nós não somos perfeitos. E aqui eu já quero quebrar esse perfeccionismo que Deus ele tem trabalhado comigo, porque eu tenho que reconhecer que eu e você, nós não somos perfeitos. Nós estamos caminhando para uma perfeição em parceria com o Espírito Santo, mas nós vamos errar, nós vamos falhar com os nossos clientes, não devemos, mas muitas vezes vai acontecer, como amigo, como filho, isso pode acontecer. Então aqui Enoque, ele era conhecido por andar com Deus, por agradar a Deus e por andar com Deus. Então, se você quer começar a fazer a gestão da sua marca pessoal, eu até coloquei isso lá no grupo também, um exemplo, você começa e eu coloquei também aí no Instagram, também coloquei aqui no Instagram, se você quer fazer analisar a sua reputação, que isso tem a ver com reputação, se você quer saber como está a sua reputação ou qual é a sua reputação, você comece a observar o que as pessoas estão falando sobre você. E não só observar, mas principalmente observar e saber se essas informações elas estão alinhadas com aquilo que realmente você é. Porque eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa que é muito brincalhona. Às vezes uma pessoa brincalhona porque ela é influente, né? Às vezes é bem isso. Porque uma pessoa ela é muito brincalhona, tudo ela leva na brincadeira. Tudo ela leva na brincadeira porque é brincalhona. Só que essa marca na personalidade dela, na pessoa, né, nas características dela, ela pode ser prejudicial dependendo do ponto de vista, dependendo da análise que está sendo feita. Porque uma brincadeira, uma pessoa brincalhona, ela pode, sem você estar percebendo, você não está gerando credibilidade, você não está gerando confiança. Tipo assim, não sei, será, hein, não sei, o fulano sempre tá brincando, será que ele está falando a verdade? É tipo isso. Então, quando nós falamos sobre marca pessoal, uma coisa que eu quero que vocês guardem é que o que é importante para você ser uma marca pessoal forte e relevante no seu mercado, independente do mercado que você está, o que é importante é que você gere confiança. E aí eu volto de novo para dentro da Bíblia. Quem é
O que que Hebreus fala aqui, que agora eu vou continuar, para tocar esse ponto de confiança. Continuando, diz assim, ó. Quem deseja se aproximar de Deus, que eu acredito que esse sempre vai ser o meu desejo e o seu desejo, deve crer que ele existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, aqui Deus, a palavra de Deus, através aqui de Hebreus, ele já está dizendo duas coisas que são importantes para nós usarmos como estratégia na nossa marca pessoal, que é o quê? Aqui ele está falando sobre, é necessário que você creia que ele existe. O que é crer que ele existe? O que você acredite, que você confie, não é isso? Então, para que haja uma relação, para que seja fechado um negócio com você, ou que você passe em uma seleção, você precisa gerar credibilidade. Só que essa credibilidade, ela não parte de você, ela parte do outro. Tá ficando claro isso? Ela parte do outro. Só que a confiança, ela é algo que ela é de dentro para fora. Ela é percebida de fora para dentro, mas ela vem de dentro para fora. E aí você pode ficar com a pergunta que eu sempre fiquei e que foi isso que me aproximou de Deus. Devido ao meu histórico, que cada um de nós temos um histórico, eu era uma pessoa insegura. E quando eu conheci a Deus, quando eu comecei a me relacionar com Deus, eu comecei a desenvolver a minha fé. E quando você desenvolve a sua fé, você passa a acreditar em tudo aquilo que Ele está dizendo a seu respeito. Não é isso? Então é a mesma coisa com o seu cliente, é a mesma coisa no mercado de trabalho. A Bíblia, gente, vocês vão ver no decorrer da história, porque o próximo, quem é? O próximo é Noé. Então Noé já tem várias coisas, já tem muita coisa para a gente explorar, muita coisa. Porque Noé, ele já recebeu uma tarefa, uma missão e um propósito de Deus, que foi construir a arca. Lembra? Todo mundo conhece Noé. Então, olha, quando a gente chegar em Noé, nossa, vai ser extraordinário para a gente começar a analisar a situação externa e também a situação interna, que somos nós e aquilo que Deus está nos direcionando. Por isso que o meu propósito dentro do personal brand é marca pessoal com propósito, porque eu particularmente, eu acredito que nós só vamos conseguir gerar essa confiança e essa credibilidade naquilo que nós acreditamos. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma nutricionista. Se você é uma nutricionista que você estudou e que Deus, para mim tudo vem de Deus, e que Deus te despertou, dizendo para você que você não precisa ter uma vida de escravidão para você manter uma vida saudável, ou que você não precisa ser magra, é essa que tem que ser a sua voz, porque é aquilo que você acredita. Enquanto você for querendo ir dentro do padrão do mundo, daquilo que como o mundo da beleza fala, você não vai estar sendo autêntica, você não vai estar sendo verdadeira. E por mais que você use as técnicas de manipulações, as técnicas do mercado, faça isso, faça aquilo, publique isso, põe isso. Gente, se você fizer tudo isso, mas isso, se não houver brilhos nos seus olhos, não houver verdade, isso, como diz o bispo João também, isso vai dar ruim, isso não vai dar certo. Porque, olha só, pessoas compram de pessoas, pessoas vendem para pessoas, negócios são feitos por pessoas. Aqui o Instagram, o online é apenas um meio e, como nós falamos, apenas um ponto de contato da sua marca pessoal. Mas quando a pessoa vai entrar em contato com você, ela vai ser uma pessoa humana, ela vai ter as suas necessidades, ela vai ter as suas dúvidas, ela vai ter os seus anseios, vai ter as suas dificuldades financeiras, enfim, vão ter vários fatores. E se você não souber se relacionar com essas pessoas, quando eu faço essa análise, eu tenho que observar também como que você atende o seu cliente. Tudo isso precisa ser observado. Então, não é simplesmente uma técnica, pum, que você solta e tá, pronto. E aí, o que que eu percebo? Por que que eu decidi
E eu estou dando o meu próprio exemplo. Por que que eu decidi me posicionar? Eu já falei isso. E por que que eu decidi, por que que eu acredito no personal brand? Por que que eu associei com a Bíblia? Porque como para gerar negócio, você precisa gerar confiança. E só tem um que pode trazer confiança para mim e para você. Só um pode trazer essa confiança, é Deus. Então, quando você é uma pessoa que você confia em você, e muitas vezes nós não confiamos, muitas vezes eu não confio em mim. Será quando Deus falou assim para mim, comece com os heróis da fé, eu falei, meu Deus. Aí eu já lembrei logo de Abel e de Enoque. Eu disse, meu Deus, como que eu vou falar de Abel e Enoque, que não tem nada? Então, eu precisei confiar em Deus e confiar também em mim. Mas confiar em mim no sentido, no conhecimento que eu tenho, no conhecimento que eu absorvi. E isso eu posso dizer para você que está sendo uma riqueza para mim, tanto quanto está sendo para você. E, além de tudo, está me trazendo uma confiança, gerando uma confiança muito maior em Deus. E é isso que eu quero transmitir, é essa marca que eu quero deixar na vida das pessoas. A Cris foi uma pessoa que ela andou com Deus. A Pati, a Melissa, eu quero ser uma pessoa que as pessoas viram Deus em mim, viram Cristo em mim. Nós somos marcas vivas. Então, muitas vezes, isso pode não estar associado, porque isso são características pessoais, independente da sua profissão. Você não precisa se posicionar como eu me posicionei, por exemplo, como personal branding cristão ou como uma nutricionista cristã. Muitas vezes você não precisa, depende da estratégia. Olha só, por isso que tem que ser observado tudo. Vocês entendem? É por isso que tem que ser observado, não pode ser uma coisa jogada assim, tem que ser analisado. E quando nós fazemos esse processo, nós analisamos tudo. Nós temos que ser estratégicos. E aí eu volto de novo para Deus. Deus, ele é um Deus estratégico. Quando ele criou o mundo, ele viu, olha só, ele viu que havia trevas. E ele fez separação. Então você também vai precisar ver o seu mercado, observar o seu mercado e ver o que é trevas e o que é luz, praticamente isso. E aí você vai, não, eu vou por aqui, não, eu não vou por aqui. E eu vou dar outro exemplo de Deus, gente, não tinha como eu fazer tudo se não fosse usando a palavra de Deus, né? Porque isso está impresso em mim. Isso é um dom e uma habilidade que o próprio Deus me deu, por isso que eu faço o que eu faço. Eu reconheço isso. Então, quando Deus ele começou a criação do mundo, o que ele fez? Ele viu que havia trevas e luz e ele começou a colocar as coisas em ordens. Então, ele foi estratégico quando ele disse, ele fez acontecer o primeiro dia e depois ele viu se era bom. Ele viu se estava bom. Então, a gestão da sua marca pessoal, que é a gestão do seu você, a proposta do personal branding é exatamente isso. É te levar para essa visão na sua vida, com a sua história, com tudo que você tem, olhando para o mercado, tá? E você aprender a ser um estrategista da sua vida. Porque, assim, não existe regra. Há 2 anos atrás não existia Covid. Há 2 anos atrás não existia profissões que hoje está existindo. Eu vi uma pesquisa do Fórum Mundial dizendo que 45% das crianças que hoje estão no ensino fundamental, elas vão estar ocupando cargos e profissões que ainda nem existe. Olha só como nós precisamos desenvolver as nossas habilidades e nós precisamos ser estratégico. E se eu e você, nós cremos que nós somos a imagem e semelhança de Deus, essa capacidade de ser estratégico, ela existe. Ela só precisa ser desenvolvida. Eu publiquei também essa semana que falar em público é algo que para mim não é confortável. Eu estou confortável aqui porque eu sei quem está me direcionando. Mas eu tive que desenvolver essa habilidade. Eu não sou um expert em falar em público. Se uma pessoa que trabalha com isso, certamente ela vai encontrar algumas falhas. E eu, consequentemente, vou precisar alinhar essas coisas e vou evoluindo e vou crescendo. Mas o que eu não posso permitir é que isso me trave. Eu preciso começar do jeito que eu estou e com o que eu tenho.
E é isso que eu quero recomendar para você. Comece com o que você tem, olhando o que você tem, o conhecimento que você tem, as experiências que você tem, para você começar algo. O mundo, a própria Bíblia diz que quando eu falo que a Bíblia diz, eu quero que você tome isso como uma verdade, porque aqui é uma verdade absoluta. É uma verdade absoluta porque ela está sustentada por Deus. Porque Deus, e como Jesus falou, a Bíblia falou que ele sustentou todas as coisas com a palavra do seu poder. Ou seja, é a palavra que tem poder. É a palavra. Então, ontem eu fiz um post também falando sobre que o que vai gerar poder, né, o que vai gerar poder em você e na sua marca pessoal é o alinhamento entre a sua mensagem, a sua voz, aquilo que você crê e o seu propósito, aquilo que você acredita, que é exatamente isso que nós estamos conversando aqui. Então, Hebreus, ele fala que é necessário duas características. É necessário que você creia que ele existe, que isso tem a ver com credibilidade, com confiança, e essa confiança, como eu falei, você precisa desenvolver. Quando você se torna, e essa confiança, ela só vai vir de Deus. De Deus, ela não vai vir de forma externa, ela vem de Deus. E quando você está seguro, quando você está... Coerência, isso, exatamente. Olha aí, a Lídice já está por dentro, é a coerência, exatamente. E quando você está seguro de si, você transmite essa segurança. Às vezes você é um super profissional, você tem um super conhecimento e a coisa não acontece. Vocês devem conhecer pessoas assim, mas não acontece por quê? Porque nós precisamos analisar outras coisas que o personal branding ele te proporciona, o processo ele te proporciona isso, para que você enxergue. Por isso que o diagnóstico 360, que é o de reputação, ele não deve ser visto como algo negativo, mas positivo. Se você quer crescer, se você quer se desenvolver, se você quer ser o melhor na sua área, e isso é vontade de Deus, que você cresça, que você se desenvolva, que você seja o melhor, porque Ele é o melhor. Ele é o melhor. Então, se você quer que isso aconteça com você, você tem que já vai ter que quebrar uma crença, que isso foi quebrada minha também, de começar a aceitar e priorizar também as percepções, os feedbacks que você recebe. Claro que tem uns que você vai descartar, por quê? Porque, cara, isso aí não tem nada a ver. Mas aí você vai ter que observar se isso está alinhado ou não com o seu propósito, entende? E eu estou gerando isso, não, então eu tenho que mudar. O que que eu posso mudar? É por isso que exatamente, você tem que ressignificar. É o tempo inteiro nós vamos precisar ressignificar, porque nós temos crenças que à medida que nós vamos evoluindo e crescendo e nos desafiando dentro da nossa carreira ou da nossa própria vida, nós vamos precisar ressignificar aquela crença. E depois que identifica, você precisa ressignificar. Porque se você não ressignifica, você vai continuar andando em círculos e esse não é o objetivo. Então, a confiança, tá? A confiança, que é a palavra que eu quero deixar aqui, é o que você precisa desenvolver. E tanto Abel, quando você vai olhar para Abel, para a história de Abel, e quando você olha para a vida de Enoque, eles eram pessoas que eles confiavam em Deus. Como que você diz isso, Cris? Eles confiavam, Abel confiava porque ele ofertou. Ele era alguém que era muito íntimo de Deus. Eu já estou falando outra característica que eu não falei, mas que já me despertou aqui. Que ele era alguém que ele andava com Deus e era muito íntimo de Deus, porque ele sabia qual era a oferta que agradava a Deus. E quando nós começamos, e quando nós vimos lá na história de Abel, foi exatamente isso que aconteceu. Que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, e não se agradou de Caim e de sua oferta. Então, Enoque, aqui a palavra está dizendo que ele era conhecido, de que era alguém que andava com Deus. E aí, gente, quando nós entendemos também o que é marca pessoal, o que é gestão de marca pessoal e o que é brand, brands, como eu já falei, são as mensagens, são as informações que você está gerando. Vai chegar um dia, como eu falei na live, que vai acontecer assim com a sua vida, ó. Vai acabar, ela vai acabar.
E assim, o que você quer que as pessoas falem de você? O que você, isso aqui é legado. O que você quer que os seus filhos aprendam, ou os filhos dos seus filhos, que muitas vezes você pode até não conhecer. Muitos homens aqui, eles não, Abraão não nos conheceu, mas ele viu pela fé. Ele viu pela fé. Abraão, ele não conheceu Jesus, mas ele viu pela fé que Deus ia enviar o seu filho para resgate para resgate do mundo. Então, assim, quando a minha paixão pelo personal brand é exatamente isso. Eu falo, meu Deus, tem tudo a ver com a Bíblia. Tem tudo aquilo com que eu vejo que você quer que as pessoas conheçam, entendam. E quando você entende o que é gestão, é por isso que o meu workshop, o meu processo, ele é chamado de seja o CEO da sua marca, seja o dono, seja o proprietário, seja o gerente da sua própria marca, porque é você que tem que gerenciar isso, não tem que ser outra pessoa. Você vai precisar, sim, de pessoas para cuidar das suas redes sociais, você vai precisar de outras pessoas para te ensinar a como falar melhor, você vai precisar de pessoas de um coach para desenvolver a sua alta performance. Claro, nós não somos autossuficientes. Nós somos autossuficientes em Deus, mas nós precisamos de outras pessoas. É por isso que fazemos negócio com outras pessoas. Sempre vai existir necessidade, sempre vai existir necessidade. E sempre vão existir pessoas atentas para aproveitar essas oportunidades para fazer negócio. Para fazer negócio e, consequentemente, para ajudar o outro. E você ainda vai ser digno do seu salário. Você ainda vai ser digno do seu trabalho. Eu estou fazendo isso. Aqui eu estou fazendo gratuito, mas ele também é o meu trabalho. Então eu posso fazer gratuito e eu posso fazer pago, mas eu também estou sendo recompensada com isso. E é algo que eu amo, entendeu? Então, aqui para finalizar, no final de Hebreus ele fala assim: deve crer que Deus existe e que ele recompensa aqueles que o buscam. Então, duas coisas você vai precisar para desenvolver essa confiança. Eu quero deixar claro aqui que o meu propósito com o personal brand, o meu ponto principal é o pilar do autoconhecimento. Porque eles têm vários pilares, claro, não vou falar aqui, mas o principal pilar é o autoconhecimento. Então, vocês vão sempre me ver falando sobre essa questão do autoconhecimento, da segurança, da confiança, do desenvolvimento, de crença, tudo que está voltado para o ser. Mas o personal brand, ele não é só isso. A gestão da sua marca pessoal, ela não tem que parar aqui. Ela tem que olhar para cá, ver as soluções, ver o que você precisa fazer para se tornar. É por isso que eu tenho usado essa palavra, para se tornar aquilo que você acredita que Deus ele te chamou para ser. E eu quero, por exemplo, que as pessoas, quando lembrem de branding cristão, lembrem de mim. É isso que eu quero. E o que você quer? Quando as pessoas lembrarem de nutrição, quando as pessoas lembrarem de personal style, ou de qualquer outra coisa, você quer que lembre de quem? De você? Tá, mas de que de você? Aqui, Enoque, ele foi lembrado como alguém, lembra, acabou a história de Enoque, morreu, como um dia nós vamos morrer, e as pessoas não vão saber toda a sua história, a não ser que fique escrito. Se você deixar a sua biografia, vai ficar. E se você for uma pessoa famosa, vai ficar escrito. E é bom que fique, eu torço por isso. E Deus torce por isso. Eu quero escrever o meu livro, eu quero escrever a minha história. E você também é merecedor de escrever a sua história, escrever um livro. Mas muitas vezes você não precisa publicar. A sua história ela já está sendo escrita por você. A sua história ela já está sendo escrita por você. E se ela está sendo escrita, você tem que falar assim: o que eu quero ser lembrada? Que diferença que eu quero fazer no mundo? E lembra que o mercado, ele precisa de diferenciação porque está tudo igual, todo mundo igual, fazendo a mesma coisa. Nós temos riqueza dentro de nós que pode nos levar ao destaque. E sem peso, sem cobrança, porque faz parte da tua essência, faz parte daquilo que Deus te chamou para fazer. Então, esse é o meu objetivo nessa jornada. Vamos aprender muito, e eu vou aprender muito, já estou aprendendo.
Isso me alegra, isso me empolga, porque eu sei que eu vou ouvir muitos testemunhos de vidas que vão ser transformadas, que estavam em uma situação de, para mim não tem mais jeito, eu não consigo ver nada, o mundo está difícil. A situação, cara, não tá. Tá difícil, então se tá difícil é porque tá precisando de solução, e você é a solução, você é a resposta. Nós somos a resposta de Deus para o mundo, nós somos a resposta de Deus para o mercado, para a situação, como eu falei na live anterior, acho que nem sei se foi nessa live anterior, ou se foi na live que eu fiz lá na CN de São Paulo, tá? Tem umas lives minhas, se você quiser assistir, eu também falei sobre isso, falei sobre essa questão de liderança, mas enfim, é isso que eu quero te incentivar. Não desista de você, não desista do seu potencial, não deixe de acreditar em você. Se você não acredita hoje em você, Cris, hoje eu estou desanimada, aconteceu N fatores comigo, tá? Se a sua confiança ela foi quebrada, vem para a pessoa que pode te trazer confiança, que é Deus, que é Jesus Cristo, que é a palavra. É a palavra que vai fazer com que, sabe o quê? Vai fazer exatamente isso que está aqui em Hebreus. Ela vai trazer de volta a sua fé. Porque a Bíblia diz aqui, foi o que eu acabei de ler, é necessário que você creia que Deus existe. Então você precisa ativar isso em você, você precisa acreditar que Deus existe, que você não está solto, que você foi criado, que você está aí largado. Não, Deus ele te chama para realizar algo com Ele. Isso eu sempre coloco também nos meus posts. Fiz isso ontem. O que Deus está te chamando? Não sei. Então vamos descobrir nessa jornada, vamos descobrir com o Espírito Santo, vamos descobrir com Deus, vamos descobrir nesse período em que nós estamos estudando os personagens dos heróis da fé. E o que é a fé, agora para fechar? A fé, eu até fiz um resumo aqui, que diz assim, a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. Ou seja, a fé é de algo que nós estamos esperando, mas que nós não estamos vendo naturalmente. Mas nós precisamos ver com os nossos olhos espirituais. E os olhos espirituais, eles são ativados com a fé. Então acredite que aquela posição vai ser sua, mas faça por onde. Acredite que aquele cargo vai ser seu. Acredite que aquela vaga vai ser sua. Acredite que aquela posição no mercado vai ser sua. Acredite, mas faça por onde. Gere confiança. Desenvolva aquilo que você precisa desenvolver em conhecimento, em habilidades, para que você possa se tornar essa pessoa. O mercado te espera, o mundo te espera. E aí, você vai terminar a sua jornada feliz. Você vai conduzir a sua jornada de vida com alegria, com regozijo, porque você está fazendo aquilo que você crê, aquilo que você gosta de fazer, e você ainda vai gerar resultados na vida das pessoas. Eu até coloquei aqui que eu não quero deixar de esquecer, ou não quero esquecer, eu coloquei assim, que o mundo dos negócios costuma ser conhecido por colocar o lucro e os interesses pessoais em primeiro lugar e as pessoas em segundo lugar. Quer fazer a diferença no seu mercado? Independente de onde você está, priorize as pessoas. Priorize as pessoas. Isso já vai ser um diferencial. E quando você prioriza as pessoas de uma forma genuína, você já vai estar fazendo diferença. As pessoas vão confiar e vão acreditar em você. Mas você faça por onde? Aí eu coloquei assim, que o reino de Deus na terra é a oração que Jesus nos ensina a acreditar e confiar. Quando ele diz assim, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, existe uma vontade de Deus no céu, tá? No reino dele, que ele deseja que seja feita aqui. E é exatamente isso. A primeira coisa que eu entendo que ele deseja mudar é essa mudança no mercado. Ai, Cris, está sendo utopia? Não estou sendo utópica, não. Eu estou exercendo fé. Eu estou exercendo a minha fé no Deus que eu creio, que vai ser galardoador daqueles que o buscam.
E é isso, esse é o meu papel dentro do meu trabalho, Eu quero levar que as pessoas aprendam a desenvolver a confiança, a credibilidade, porque, aí volto de novo para a gestão de marca pessoal, tem a ver com promessa e entrega. Promessa e entrega. E promessa e entrega, sempre que você está vendendo, tem uma promessa e uma entrega. Então, isso precisa gerar confiança e credibilidade. Então, a oração de Jesus foi para que o reino de Deus seja feito, seja estabelecido aqui na terra. E o reino de Deus é um reino de justiça, de paz e de alegria. Então, Deus ele não se alegra com o mundo dos negócios operando dessa maneira. Não importa se ninguém crê, mas eu creio, e se Deus diz que é, e eu creio, eu já sou maioria. Eu já sou maioria, você vai ser maioria, você será também maioria. E aí já começam a fazer a diferença. Se eu fizer isso, eu já estou fazendo a diferença. Eu já estou fazendo a vontade de Deus. E eu já estou debaixo da segurança e da confiança que eu preciso, tá? Então, finalizando, qual é a minha proposta com o personal branding para você? Pessoas transformadas transformam pessoas. Pessoas transformadas transformam ambientes. Pessoas transformadas transformam situações. Então, uma vez que você é transformada e restaurada na sua confiança, que é o que você precisa, porque a confiança é um pilar para a sua marca pessoal. Se você for transformada naquilo que diz respeito à confiança, consequentemente você vai gerar credibilidade e, consequentemente, você vai gerar muito mais negócios e muitas pessoas vão indicar você porque você é uma pessoa que gera valor e que tem credibilidade dentro do mercado. Afinal de contas, nós não compramos coisas e de pessoas que nós não confiamos. Lembra? Pessoas vendem para pessoas e compram de pessoas. Então, o que precisa para fazer uma compra não é uma manipulação, não é simplesmente o fato de ser bonito ou de você estar precisando. Você precisa confiar não apenas na pessoa, mas também que aquele produto que você está comprando, ele vai trazer resultado para você. De novo, vem a confiança. Tá bom, gente? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês hoje. Amanhã, até passamos de 1 hora. Amanhã, desculpa, o nosso próximo herói da fé vai ser Noé. Noé tem muita coisa porque tem muita informação. Então, nós vamos conseguir aprender muito com a pessoa de Noé e aquilo que Deus está querendo nos ensinar. E como eu falei na primeira live, eu disse que não existe, apesar de todas as ferramentas que são plausíveis, né? Elas são plausíveis, as ferramentas que existem hoje no mercado de trabalho de autoconhecimento, não existe melhor ferramenta do que a palavra de Deus para nos ensinar. Porque a Bíblia, ela não apenas nos ensina, mas ela também nos transforma. E o que todos nós precisamos é ser transformados. Transformados para para ter a nossa vida transformada. Ok? Então, Noé vai ter muita coisa, vai ser extraordinário. Eu quero te incentivar para que você convide outras pessoas para estarem também no grupo. Ele é um grupo fechado, estou começando a abrir ele agora, mas para ele não ficar com muito movimento. Mas vou deixar ele aberto hoje até o final do dia, para quem tiver alguma dúvida, perguntas, eu vou estar lá disponível. Mas também pode fazer perguntas no meu Instagram e também, claro, mandar no meu particular, tá bom? Afinal de contas, isso que é que você vai gerar afinidade com o teu público. E é isso que eu quero. Posso não responder na mesma hora, mas, consequentemente, eu vou ter o prazer de responder você. Tá bom, gente? Então, um beijo. Que Deus abençoe. E a pergunta que eu quero deixar para você, reflita como você pode fortalecer a sua confiança em Deus e nas pessoas, em todos os seus relacionamentos pessoais e profissionais, online e offline. Porque o nosso objetivo como marca pessoal é ser pessoas
profissionais que geram confiança e credibilidade, porque isso é a primeira coisa que nós precisamos, tá bom? Então, reflita sobre isso. Eu vou colocar isso lá no grupo, essa perguntinha, tá? Mas você pode ouvir de novo e anotar e passar essa semana refletindo sobre como você pode fortalecer a sua marca pessoal, desenvolvendo a confiança em você, em Deus e nas pessoas, tá bom? Então, um beijo. Fiquem com Deus, obrigado pela participação de você e tenham uma semana próspera e abençoada. E até o nosso próximo encontro, terça-feira, às 9 horas.